Inscreva-se no canal para mais histórias. Meu nome é Maria Conceição, tenho 72 anos. E se você está ouvindo isso, é porque finalmente encontrei coragem para contar uma história que guardei no peito por décadas. Uma história de abandono, de amor incondicional e de como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Quando olho para trás, vejo uma mulher que perdeu tudo para ganhar o que realmente importava. Mas o caminho até aqui foi pavimentado com lágrimas, noites sem dormir e uma dor que parecia não ter fim. Tudo começou numa tarde de dezembro, quando minha filha Carla apareceu na minha porta com dois pequenos agarrados às suas pernas. Ana tinha apenas 4 anos e Miguel, 2. Os olhos dela estavam vermelhos, não de choro, mas de algo muito pior. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu via no espelho, nos meus piores momentos décadas atrás. Carla estava perdida, completamente perdida, e eu senti meu coração se despedaçar ao ver ela naquele estado. Mãe, eu preciso de ajuda. Foram as primeiras palavras que saíram da sua boca. Não era um pedido comum, era um grito desesperado de quem havia chegado ao fundo do poço e não conseguia mais ver a luz. Ela entrou na minha casa como um fantasma, arrastando os pés, enquanto as crianças corriam para os meus braços, como se fossem pequenos náufragos, encontrando uma boia a solvividas. Carla me contou que havia perdido o emprego há meses, que o pai das crianças havia sumido sem deixar rastro, e que não conseguia mais pagar o aluguel. Mas havia algo mais, algo que ela não estava me contando. Eu podia sentir. Mães têm esse instinto, especialmente quando se trata de seus filhos. Cheiro que vinha dela, o tremor nas mãos, a maneira como evitava meu olhar direto. Meu coração se apertou quando a verdade se revelou aos poucos. Eu estou usando drogas, mãe. Ela sussurrou. Finalmente, não consigo parar. Não consigo cuidar deles. Eu não sirvo para ser mãe. As palavras saíram como punhaladas no meu peito. Minha filha, minha pequena Carla, que um dia foi uma criança, doce e cheia de sonhos, estava ali na minha frente, destruída pela vida e pelas escolhas que havia feito naquele momento. Olhei para Ana e Miguel, que brincavam no chão da sala, como se nada estivesse acontecendo. Eles não entendiam a gravidade da situação, mas eu sabia que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. E a minha também. Aos 62 anos, eu estava prestes a me tornar mãe novamente, mas desta vez, de uma forma que nunca havia imaginado. Deixe eles comigo, eu disse, sem hesitar. Vou cuidar deles enquanto você se recupera. Carla começou a chorar, mas não era um choro de tristeza, era um choro de alívio, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos seus ombros. Ela me abraçou forte, me agradeceu 1000 vezes e prometeu que voltaria quando estivesse melhor. Eu quis acreditar nela, mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquela seria uma jornada muito mais longa e dolorosa do que qualquer um de nós poderia imaginar. Naquela noite, depois que Carla foi embora, eu me sentei no sofá com Ana e Miguel, dormindo no meu colo. Olhei para aqueles rostinhos angelicais e me perguntei se teria força e sabedoria suficientes para criá-los. Eu já havia criado 2 filhos, mas isso foi há tanto tempo. Será que ainda tinha energia para recomeçar? Será que conseguiria dar a eles o amor e a estabilidade que mereciam? Os primeiros dias foram um caos completo. Ana chorava pedindo pela mãe. Miguel tinha pesadelos constantes. E eu me sentia completamente perdida. Havia me esquecido de como era cuidar de crianças pequenas. A rotina de fraldas, mamadeiras, histórias na hora de dormir e a energia infinita que eles tinham me deixavam exausta. Meu corpo de 62 anos não estava preparado para aquela maratona diária, mas o que mais me doía era ver o sofrimento deles. Ana, mesmo sendo tão pequena, parecia entender que algo estava errado. Ela me perguntava todos os dias quando a mamãe voltaria, e eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 4 anos que a mãe estava doente, mas não do tipo de doença que um remédio pode curar? Como dizer que talvez ela não voltasse tão cedo? Miguel, por outro lado, era pura energia e travessura. Ele corria pela casa, derrubava tudo que encontrava pela frente e testava minha paciência. Mas quando a noite chegava, ele se transformava em um menininho frágil e assustado,
que só conseguia dormir abraçado comigo. Eram nesses momentos que eu sentia o peso da responsabilidade que havia assumido. Carla aparecia de vez em quando, sempre com promessas de que estava melhorando, de que logo voltaria para buscar as crianças, mas eu podia ver que ela estava piorando. Cada visita era mais difícil que a anterior. Ela chegava agitada, falava rápido demais e às vezes nem parecia reconhecer os próprios filhos. Ana e Miguel ficavam confusos e assustados com essas visitas. Depois que ela ia embora, levava dias para eles voltarem ao normal. Foi numa dessas visitas que Carla me disse algo que mudou tudo. Mãe, eu não vou conseguir. Eu não consigo parar. Você precisa adotar eles legalmente. Eu não sirvo para ser mãe. Ela disse isso com uma frieza que me assustou. Era como se ela tivesse desistido completamente, não só da recuperação, mas dos próprios filhos, naquela noite. Depois que ela foi embora, eu chorei como não chorava há anos. Chorei pela filha que havia perdido para as drogas, chorei pelas crianças que não tinham culpa de nada, e chorei por mim mesma, que aos 62 anos, estava tendo que recomeçar a vida de uma forma que nunca havia imaginado. Mas no meio de toda aquela dor, algo começou a crescer no meu coração. Olhava para Ana e Miguel e sentia um amor que ia além do amor de avó. Era um amor de mãe, protetor, incondicional. Eles haviam se tornado meus filhos, não só legalmente, mas emocionalmente. Eu estava disposta a lutar por eles, a dar minha vida por eles, a ser tudo que eles precisavam. Procurei um advogado e começamos o processo de adoção. Carla assinou todos os papéis sem hesitar, como se estivesse se livrando de um fardo. Aquilo me partiu o coração, mas ao mesmo tempo me deu a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Aquelas crianças mereciam estabilidade, amor e uma família que realmente se importasse com elas. O processo foi longo e doloroso. Tive que comprovar que tinha condições financeiras e emocionais para criar 2 crianças na minha idade. Passei por avaliações psicológicas, visitas domiciliares e muitas perguntas difíceis, mas eu estava determinada. Nora, minha filha, daquelas crianças. Enquanto o processo de adoção corria, eu me dediquei inteiramente a criar uma nova rotina para nós 3. Transformei o quarto de costura em um quarto infantil colorido, com beliches e brinquedos espalhados por toda parte. Matriculei Ana na escola e Miguel numa creche próxima. Minha casa, que antes era silenciosa e organizada, se tornou um campo de batalha cheio de vida, risos e bagunça. As primeiras semanas na escola foram difíceis para Ana. Ela era tímida e se escondia atrás de mim sempre que alguém se aproximava. Os outros pais me olhavam com curiosidade, se perguntando por que uma senhora da minha idade estava ali com crianças tão pequenas. Eu sentia os olhares, os cochichos, mas aprendi a ignorar. O que importava era o bem-estar de Ana e Miguel. Lentamente, Ana começou a se abrir. Ela fez amigos na escola e começou a me contar sobre suas aventuras diárias. Miguel também se adaptou bem à creche e eu finalmente consegui ter algumas horas de paz durante o dia. Usava esse tempo para descansar, fazer as tarefas da casa e preparar atividades especiais para quando eles voltassem. Mas nem tudo eram flores. Houve dias em que meu corpo simplesmente não aguentava. Dores nas costas, cansaço extremo e a sensação de que estava ficando velha rápido demais. Havia momentos em que me perguntava se havia tomado a decisão certa. Será que não seria melhor para eles estarem com uma família mais nova? Será que eu conseguiria acompanhar seu crescimento? Esses pensamentos negativos desapareciam sempre que via os sorrisos deles, quando Ana me chamava de mamãe-vó, ou quando Miguel corria para meus braços depois de um dia difícil. Eles haviam se tornado minha razão de viver, minha fonte de energia e alegria. Eu havia encontrado um propósito que não sabia que estava procurando. Carla continuava aparecendo esporadicamente, sempre com a mesma promessa de que estava melhorando. Mas eu podia ver que ela estava cada vez pior. Suas visitas se tornaram mais raras, e quando ela aparecia, era quase irreconhecível. Magra demais, com olhos vidrados e um comportamento errático que assustava as crianças. Numa dessas visitas, Ana me puxou para o lado e sussurrou: Vovó, eu não quero que a mamãe me leve embora.
Eu quero ficar com você para sempre. Meu coração se apertou. Aquela criança de 5 anos havia entendido algo que muitos adultos não conseguiam compreender. Ela havia escolhido onde queria ficar, e era comigo. Conversei com Miguel também, de uma forma mais simples, adequada para sua idade. Ele me disse que não se lembrava da vida antes de morar comigo, e que eu era sua mamãe verdadeira. Naquele momento, eu soube que havia feito a escolha certa. Não importava o que os outros pensassem, não importava se eu era jovem ou velha demais. Aquelas crianças me haviam escolhido, e eu as havia escolhido também. O processo de adoção finalmente foi concluído, num dia frio de julho. Quando o juiz bateu o martelo e declarou que Ana e Miguel eram oficialmente meus filhos, eu chorei, de emoção. Eles também choraram, mas eram lágrimas de alegria. Finalmente, tínhamos a segurança legal que precisávamos. Éramos uma família de verdade. Com os papéis de adoção finalizados, senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Ana e Miguel eram oficialmente meus filhos, e ninguém poderia tirá-los de mim. Mas junto com o alívio, veio uma responsabilidade ainda maior. Eu precisava ser forte, ser exemplo, ser tudo o que eles precisavam para crescer como pessoas de bem. Os anos seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Acompanhei Ana em sua primeira apresentação na escola, onde ela recitou um poema sobre família que me fez chorar, na plateia. Vi Miguel dar seus primeiros passos no futebol, tropeçando na bola, mas sempre se levantando, com um sorriso no rosto. Eram momentos simples, mas que preenchiam meu coração de uma forma que eu não sabia que era possível. Carla desapareceu completamente de nossas vidas, quando as crianças tinham 6 e 4 anos. Não houve despedida, não houve explicação, ela simplesmente parou de aparecer. Eu soube, por terceiros, que ela havia se mudado para outra cidade, talvez tentando recomeçar a vida, longe das lembranças dolorosas. Parte de mim ficou aliviada, mas outra parte se preocupava com o que isso causaria nas crianças. Ana me perguntou apenas uma vez: por que a mãe não vinha mais nos visitar? Eu expliquei da forma mais suave possível que às vezes as pessoas precisam ir embora para tentar se curar, e que isso não tinha nada a ver com ela ou com Miguel. Ela pareceu aceitar a explicação, mas eu sabia que aquela ferida ficaria marcada para sempre. Miguel, por ser mais novo, se adaptou mais facilmente. Ele realmente não se lembrava da vida antes de morar comigo. E eu me tornei sua única referência. Timmy, ele me chamava de mamãe, sem nenhuma hesitação. E isso me enchia de orgulho e responsabilidade ao mesmo tempo. Conforme os anos passavam, eu percebia que estava envelhecendo mais rápido do que gostaria. Minha energia não era mais a mesma, e alguns movimentos simples começavam a se tornar difíceis. Mas eu não podia demonstrar fraqueza. Ana e Miguel precisavam de mim forte, presente, inabalável. A escola se tornou o nosso segundo lar. E eu, de todas as reuniões, festivais e eventos, os outros pais já haviam se acostumado com a presença da vovó que era mãe. E algumas famílias até se tornaram nossas amigas. Eu aprendi que não importava a idade. O que importava era o amor e a dedicação. Ana se destacava nos estudos e tinha uma paixão especial por leitura. Ela devorava livros com uma velocidade impressionante. E eu sempre fazia questão de comprar novos exemplares para alimentar sua curiosidade. Miguel era mais físico, adorava esportes e tinha uma energia que às vezes me deixava exausta só de observar. Houve momentos difíceis também. Quando Ana fez 8 anos, ela começou a fazer perguntas mais complexas sobre sua mãe biológica. Queria saber por que ela havia ido embora, se ela não nos amava, se algum dia voltaria. Dolorosas, mas necessárias, eu sempre tentava ser honesta dentro dos limites que uma criança podia entender. A entrada de Ana na adolescência trouxe desafios que eu não estava preparada para enfrentar. Aos 12 anos, ela se tornou uma menina questionadora, cheia de energia, e com uma personalidade forte que me lembrava muito da Carla, na mesma idade. Havia dias em que eu me sentia completamente perdida, sem saber como lidar com suas mudanças de humor e suas necessidades emocionais complexas. Miguel, aos 10 anos, continuava sendo meu companheiro mais dócil, mas também
começava a mostrar sinais de que estava crescendo. Ele fazia perguntas sobre seu pai, sobre por que não tínhamos outros parentes, sobre por que nossa família era diferente das outras. Eu tentava explicar da melhor forma possível, sempre enfatizando que família não é sobre sangue, mas sobre amor e cuidado. Foi nessa época que tive meu primeiro susto de saúde. Uma noite, ao tentar ajudar Miguel com a lição de casa, senti uma tontura forte e quase desmaiei. Ana ficou apavorada e quis chamar uma ambulância, mas eu consegui me recuperar. Aquele episódio me fez perceber que não era mais a mulher jovem que havia assumido 2 crianças anos atrás. Procurei um médico e descobri que estava com pressão alta e problemas cardíacos leves, nada muito grave, mas o suficiente para me dar um aviso. Precisava cuidar melhor da minha saúde se quisesse estar presente para ver meus filhos crescerem completamente. Comecei a tomar medicamentos e a fazer exercícios leves sempre com Mena e Miguel me vigiando como pequenos enfermeiros. A reação deles ao meu problema de saúde me tocou profundamente. Ana, que na época estava numa fase rebelde, se tornou extremamente protetora comigo. Ela começou a ajudar mais nas tarefas domésticas e a cuidar do Miguel quando eu precisava descansar. Era como se ela tivesse amadurecido da noite para o dia, entendendo que nossa família dependia de estarmos unidos. Miguel, com sua sensibilidade natural, começou a me fazer pequenos mimos, desenhos para me alegrar, ajuda na cozinha e sempre um abraço carinhoso quando percebia que eu estava cansada. Aqueles dois se tornaram minha força, minha razão de continuar cuidando de mim mesma. Nesse período, Ana começou a questionar mais sobre sua mãe biológica. Ela queria saber se Carla ainda estava viva, onde ela morava, se pensava nela. Eram perguntas difíceis, especialmente porque eu não tinha todas as respostas. Havia anos que não sabia nada sobre Carla e não fazia ideia se ela estava bem ou não. Uma tarde, Ana me surpreendeu com uma pergunta que me deixou sem palavras. Vovó, você se arrepende de ter ficado conosco? Você não queria estar aproveitando sua velhice descansando? Meu coração se apertou. Olhei para aquela menina de 12 anos, que já mostrava sinais da mulher linda que se tornaria, e respondi com toda a sinceridade que havia em mim. Ana, minha filha, você e o Miguel são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o Neil, um segundo ao lado de vocês, por toda a tranquilidade do mundo. Vocês me deram propósito, me fizeram sentir útil e amada de uma forma que eu não sabia que era possível. Ela me abraçou forte e eu senti que nossa ligação se fortaleceu. Ainda mais naquele momento, a adolescência de Ana trouxe seus próprios desafios. Ela começou a se interessar por meninos, a querer sair com amigas e a questionar minhas regras com mais frequência. Eu me sentia como se estivesse navegando em território desconhecido. Havia criado 2 filhos décadas atrás, mas o mundo havia mudado tanto que às vezes me sentia completamente perdida. Lembro-me de uma discussão que tivemos quando ela fez 14 anos. Ana queria ir a uma festa que terminaria muito tarde, e eu não me sentia confortável em deixá-la ir. Ela explodiu, gritando que eu não era sua mãe de verdade e que não podia controlar sua vida. As palavras doeram mais do que eu esperava, mas eu sabia que era parte do processo de crescimento. Naquela noite, após Ana ter ido dormir ainda brava comigo, eu me sentei no sofá e chorei. Não de raiva, mas de medo. Medo de não estar fazendo as coisas certas, medo de ser muito rígida ou muito permissiva, medo de não conseguir ver-la pelos caminhos certos. Ser mãe na adolescência é difícil em qualquer idade, mas aos 70 anos, parecia quase impossível. Miguel, que nessa época tinha 12 anos, se tornou meu confidente. Ele percebia quando eu estava triste ou preocupada, e sempre encontrava uma forma de me animar. Uma vez ele me disse: Vovó, você é a melhor mãe que eu podia ter. A Ana só tá brava porque ela te ama muito e tem medo de te perder. Daquele menino me surpreendeu. Gradualmente, Ana e eu encontramos um equilíbrio. Ela começou a entender que minhas regras vinham do amor e da preocupação, não da vontade de controlá-la. Eu aprendi a ser mais flexível em algumas situações e a confiar mais no meu instinto maternal. Nossas brigas se tornaram menos frequentes e nossa relação se aprofundou. Foi nessa época
que recebi uma ligação que mudou tudo. Era uma assistente social de uma cidade distante, me informando que Carla havia falecido, overdose. Ela havia morrido sozinha num quarto de hotel e só foi identificada dias depois. Meu mundo desabou naquele momento. Minha filha, minha primeira filha, havia perdido a batalha contra as drogas. Tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Contar ou não para Ana e Miguel sobre a morte da mãe deles. Eles tinham o direito de saber, mas como explicar para duas crianças que sua mãe havia morrido da pior forma possível? Como processar minha própria dor enquanto cuidava da dor deles? Decidi contar na mesma noite. Chamei os dois para uma conversa séria e expliquei da forma mais suave possível que a mamãe Carla havia morrido, que ela estava doente há muito tempo e que agora estava descansando. Ana chorou muito, mas não foi apenas tristeza. Era uma mistura de dor, raiva e alívio. Miguel, mais novo, não entendeu completamente, mas sabia que era algo triste nos dias seguintes. Cuidei do funeral sozinha. Carla foi enterrada numa cerimônia simples, com poucas pessoas presentes. Ana quis ir, mas eu achei melhor poupá-la daquela dor. Ela era jovem demais para carregar o peso de ver a mãe sendo enterrada. Guardei essa responsabilidade para mim. Aquela morte me fez refletir sobre a fragilidade da vida e sobre a importância de cada momento que temos com as pessoas que amamos. Eu havia perdido minha filha biológica, mas havia ganhado 2 filhos do coração. A dor era imensa, mas a gratidão por ter Ana e Miguel comigo era ainda maior. A morte de Carla criou uma mudança sutil, mas significativa em nossa família. Ana se tornou mais carinhosa comigo, como se finalmente entendesse que eu era tudo o que ela tinha. Miguel, mesmo não compreendendo completamente a situação, sentia que algo havia mudado e se tornou ainda mais grudado em mim. Éramos agora uma família pequena, mas completamente unida pela experiência e pelo amor. Naquela época, eu já estava com 72 anos. E meu corpo começava a dar sinais mais claros de cansaço. Subir escadas se tornava um desafio. Carregar compras pesadas era impossível. E havia dias em que a energia simplesmente não vinha. Mas eu não podia demonstrar fraqueza. Ana e Miguel precisavam de mim forte, especialmente depois de perderem a mãe biológica definitivamente. Ana, aos 15 anos, começou a assumir mais responsabilidades em casa. Ela cozinhava, ajudava Miguel com as lições e até mesmo me auxiliava com tarefas que eu havia perdido a agilidade para fazer. Não era justo que uma adolescente tivesse que carregar tanto peso, mas ela fazia tudo com amor e naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Miguel, aos 13 anos, se tornou meu pequeno protetor. Ele carregava as compras, me ajudava, e sabia escodas, e sempre estava atento se eu precisava de alguma coisa. Havia momentos em que eu observava aqueles dois cuidando de mim, e sentia um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ter criado pessoas tão generosas e cuidadosas. Tristeza por saber que eles estavam crescendo rápido demais. Foi nessa época que Ana me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Vovó, o que vai acontecer conosco quando você morrer? A pergunta era direta, sem rodeios, típica da personalidade dela. Meu coração se apertou, mas eu sabia que era uma preocupação legítima. Eles precisavam de segurança, de saber que estariam protegidos, mesmo quando eu não estivesse. Mas aqui, naquela noite, depois que eles foram dormir, eu me sentei na mesa da cozinha e comecei a organizar minha vida. Fiz um testamento deixando tudo para Ana e Miguel. Organizei meus documentos e até mesmo escrevi cartas para eles lerem quando eu morresse. Não era uma tarefa fácil, mas era necessária. Eu precisava garantir que eles estariam seguros mesmo, sem mim. Também procurei meu irmão mais novo, que morava em outra cidade, e expliquei a situação. Ele se comprometeu a cuidar de Ana e Miguel, caso algo acontecesse comigo. Não era o ideal, pois eles mal se conheciam, mas pelo menos seria uma rede de apoio. Eu não podia partir deste mundo doxando os desamparados. A vida continuou com sua rotina diária, mas eu comecei a perceber que estava mais sentimental. Cada momento especial com eles se tornava ainda mais precioso. Quando Ana me mostrava suas notas boas na escola,
quando Miguel me contava sobre seus jogos de futebol, quando nos sentávamos juntos para assistir a um filme. Eu gravava tudo na memória como se fossem tesouros. Ana começou a namorar um menino da escola e eu tive que aprender a lidar com essa nova fase. Ele era um rapaz educado, de boa família, mas mesmo assim eu sentia aquela proteção maternal que toda mãe sente. Ela estava crescendo, se tornando mulher, e eu sabia que em breve ela não dependeria mais de mim da mesma forma. Miguel também estava mudando. Sua voz começava a engrossar, ele estava ficando mais alto e começava a demonstrar interesse por meninas. Meu pequeno menino estava se tornando um jovem, e eu me sentia orgulhosa e nostálgica ao mesmo tempo. Havia momentos em que eu olhava para ele e via o bebê de 2 anos, que havia chegado na minha porta, assustado e precisando de colo. Tempo parecia passar mais rápido conforme Ana e Miguel cresciam. Ana estava no último ano do ensino médio, focada nos estudos e sonhando com a faculdade. Miguel, aos 15 anos, se destacava no futebol e falava sobre se tornar jogador profissional. Eu os apoiava em todos os sonhos, mesmo sabendo que minha energia para acompanhar suas jornadas estava diminuindo. Naquela época, comecei a ter problemas de saúde mais sérios. Minha pressão arterial se tornou mais instável. E eu desenvolvi diabetes. Os médicos me disseram que era esperado para minha idade, mas que eu precisava cuidar melhor da alimentação e fazer mais exames regulares. Ana e Miguel se tornaram meus enfermeiros particulares, sempre me lembrando dos remédios e me vigiando para que eu não exagerasse nos doces. Uma tarde, enquanto estava preparando o jantar, senti uma dor forte no peito e tive que me sentar. Ana, que estava estudando na mesa da cozinha, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela me levou para o hospital, onde descobrimos que eu havia tido um pequeno infarto. Não foi nada grave, mas foi um aviso claro de que meu corpo estava pedindo descanso durante os 3 dias que passei internada. Ana e Miguel não saíram do meu lado. Eles se revezavam para dormir no hospital, me traziam comida caseira e cuidavam de mim com uma dedicação que me emocionava. Eu percebi que não era mais apenas eu cuidando deles, mas eles também cuidando de mim. Havíamos nos tornado uma família verdadeira, onde todos se preocupavam uns com os outros. Quando voltei para casa, Ana teve uma conversa séria comigo. Ela disse que havia pensado muito durante minha internação e que gostaria de adiar a faculdade para ficar mais tempo. Kamika, meu coração se apertou. Eu não podia permitir que ela sacrificasse seus sonhos por minha causa. Expliquei que ela precisava seguir sua vida, que eu ficaria orgulhosa de ver ela crescer profissionalmente e que Miguel seria minha companhia. Miguel, que ouvia nossa conversa da porta, se aproximou e disse: "Vovó, eu não vou deixar você sozinha. Mesmo quando a Ana for para a faculdade, eu vou estar aqui." Naquele momento, eu soube que havia criado 2 jovens excepcionais que o entendiam o valor da família e do cuidado mútuo. Ana acabou sendo aprovada numa universidade pública da nossa cidade, o que foi perfeito. Ela poderia cursar pedagogia, seu sonho, e ainda assim, continuar morando conosco. Eu me sentia aliviada e orgulhosa ao mesmo tempo. Minha menina estava se tornando uma mulher educada e responsável, mas ainda estaria por perto. O primeiro dia de Ana na faculdade foi emocionante. Eu a acompanhei até o portão, toda orgulhosa, lembrando de quando ela era uma criança tímida que se escondia atrás de mim. Agora ela estava entrando numa nova fase da vida, cheia de confiança e determinação. Quando ela acenou para mim antes de entrar no prédio, eu tive que segurar as lágrimas. Miguel, nessa época, estava se destacando cada vez mais no futebol. Ele havia entrado no time da escola e começava a chamar a atenção de olheiros de clubes maiores. Eu torcia por ele em todos os jogos, sempre na arquibancada, gritando seu nome como qualquer mãe orgulhosa faria. Havia momentos em que eu esquecia completamente da minha idade e me sentia como se tivesse energia para mais 1000 jogos. Mas a realidade sempre voltava. Minhas pernas já não aguentavam ficar em pé por muito tempo, minha memória às vezes falhava, e eu precisava de mais tempo para fazer as tarefas cotidianas. Ana e Miguel percebiam, mas nunca me fizeram sentir como um fardo. Eles adaptavam a rotina para me ajudar, sempre com naturalidade e amor.
A vida universitária de Ana trouxe uma nova energia para nossa casa. Ela chegava cheia de histórias sobre os professores, os colegas e os projetos que estava desenvolvendo. Seu sonho de se tornar professora ganhava forma a cada dia, e eu me sentia orgulhosa de ver como ela havia se tornado uma jovem determinada e focada. Às vezes, ela me contava sobre suas aulas de psicologia infantil, e eu ria ao perceber que ela estava aprendendo teoria sobre coisas que eu já sabia, por experiência. Miguel, aos 16 anos, continuava brilhando no futebol El Havia sido selecionado para o time estadual juvenil, e começava a receber propostas de clubes profissionais. Eu o apoiava incondicionalmente, mas também me preocupava com a pressão que ele estava enfrentando. Havia noites em que ele chegava exausto dos treinos, e eu fazia questão de preparar seu prato favorito para animá-lo. Nessa época, minha saúde se estabilizou um pouco. Com os cuidados médicos regulares e a ajuda de Ana e Miguel, eu conseguia manter uma rotina mais tranquila. Ainda tinha limitações, mas havia aprendido a viver com elas. O que mais me incomodava não era a dor física, mas a preocupação constante sobre o futuro deles. Uma noite, enquanto jantávamos juntos, Miguel me surpreendeu com uma notícia. Ele havia recebido uma proposta para jogar nas categorias de base de um clube grande de São Paulo. Era uma oportunidade incrível, mas significava que ele teria que se mudar. Meu coração se apertou ao pensar em ficar longe dele. Mas eu sabia que não podia ser egoísta. Aquele era o sonho dele, e eu sempre prometi apoiá-lo em tudo. Vovó, eu não vou aceitar se você não quiser, ele disse, percebendo minha preocupação. Você é mais importante que qualquer clube. Naquele momento, eu soube que havia criado um jovem com valores sólidos, que entendia a importância da after, mas também sabia que eu não podia ser um motivo para ele não seguir seus sonhos. Conversei com Ana sobre a situação, e ela me tranquilizou. Ela disse que ficaria comigo, que cuidaria de mim enquanto Miguel seguia seu caminho no futebol. Também sugeriu que poderíamos visitá-lo regularmente, e que ele voltaria para casa sempre que possível. A maturidade dela me impressionou mais uma vez. Decidimos que Miguel deveria aceitar a proposta. Passamos as semanas seguintes organizando sua mudança, comprando roupas e equipamentos, e preparando emocionalmente para a separação. Seria a primeira vez em anos que nossa família se separaria, e todos estávamos nervosos. O dia da partida foi um dos mais difíceis da minha vida. Miguel estava animado, mas também visivelmente nervoso. Ele me abraçou forte antes de entrar no ônibus que o levaria para São Paulo, e sussurrou no meu ouvido: "Obrigado por tudo, mãe. Eu te amo." Naquele momento, eu soube que tudo havia valido a pena. Ele me chamou de mãe, não de vovó, e isso significava que nossa ligação era inquebrável. Ana e eu voltamos para casa em silêncio, sentindo o vazio que Miguel havia deixado. Sua ausência era palpável. Não havia mais o barulho das chuteiras. Na entrada, não havia mais o som da televisão ligada no futebol. Não havia mais seus abraços carinhosos antes de dormir. Mas também havia orgulho. Orgulho de ter criado um jovem corajoso o suficiente para seguir seus sonhos. Nas primeiras semanas, Miguel ligava todos os dias, contando sobre os treinos, os novos colegas, a casa onde estava morando. Eu percebia pela voz dele que estava se adaptando bem, e isso me tranquilizava. Ana também falava com ele regularmente, dando conselhos de irmã mais velha e mantendo nossos laços familiares fortes mesmo à distância. A ausência de Miguel fez com que Ana e eu nos aproximássemos. Mas ela havia se tornado minha companheira constante, dividindo comigo não apenas as tarefas domésticas, mas também suas preocupações sobre o futuro. Eu percebia que ela estava crescendo rapidamente, se tornando uma mulher madura e responsável. Mas às vezes eu sentia que ela estava assumindo responsabilidades demais para sua idade. Numa tarde de domingo, enquanto tomávamos café juntas, Ana me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. "Vovó, você está feliz com a vida que teve? Você se arrepende de alguma coisa?" Olhei para aquela jovem de 19 anos, que carregava uma sabedoria que ia além de sua idade, e pensei cuidadosamente antes de responder. "Ana, minha filha, eu tive uma vida cheia de alegrias e tristezas,
como qualquer pessoa. Perdi minha filha biológica para as drogas, envelheci mais rápido do que gostaria e às vezes me sinto cansada demais para acompanhar vocês. Mas eu não mudaria nada. Vocês dois são a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu sou grata todos os dias por ter tido a oportunidade de criá-los. Ana começou a chorar e eu a abracei forte. Naquele momento eu soube que ela entendia o peso da nossa história, entendia os sacrifícios que fizemos uns pelos outros e valorizava a família que construímos juntas. Ela me disse que se sentia sortuda por ter-me como mãe e que o explorava. Ser metade da mulher que eu era, Miguel continuava evoluindo no futebol e recebemos a notícia de que ele havia sido promovido para o time principal do clube. Aos 17 anos, ele estava realizando seu sonho de se tornar jogador profissional. Quando ele nos contou a novidade por telefone, eu chorei de emoção. Meu menino estava conquistando o mundo. Naquela época eu estava com 75 anos, e meu corpo dava sinais claros de que estava chegando ao limite. Caminhava com mais dificuldade, precisava de ajuda para tarefas simples, e havia dias em que a memória me pregava peças. Ana percebia tudo, mas nunca me fez sentir como um fardo. Ela adaptava a nossa rotina para me ajudar, sempre com paciência e amor. Uma manhã, acordei me sentindo particularmente fraca. Ana estava na faculdade, e eu tentei me levantar da cama, mas minhas pernas não obedeceram. Consegui alcançar o telefone e ligar para ela, que veio correndo para casa. Ela me levou ao hospital, onde descobrimos que eu havia tido um pequeno derrame, nada muito grave, mas o suficiente para me deixar mais limitada durante minha recuperação. Ana se dedicou inteiramente a mim. Ela faltava nas aulas para me acompanhar na fisioterapia, me ajudava a tomar banho e até mesmo me alimentava quando eu não tinha força para segurar a colher. Eu me sentia culpada por limitar sua vida, mas ela sempre me dizia que não havia lugar onde ela preferia estar. Miguel voltou para casa assim que soube do meu derrame. Ele havia conseguido uma folga do clube e ficou conosco por uma semana. Ver os dois juntos, cuidando de mim com tanto amor e dedicação, me encheu de orgulho. Eu havia criado dois jovens excepcionais, que entendiam o valor da família e do cuidado mútuo. Durante aquela semana, tivemos conversas profundas sobre o futuro. Eu expliquei para eles que minha saúde estava se deteriorando e que precisávamos nos preparar para mudanças. Ana disse que estava pensando em trancar a faculdade para cuidar de mim, mas eu não permiti. Ela estava no último ano, prestes, e eu não podia ser o motivo para ela não concluir seus estudos. Miguel sugeriu que eu me mudasse para São Paulo, onde ele poderia cuidar de mim. A ideia era tentadora, mas eu sabia que não seria justo complicar sua carreira. Ele estava no início de sua vida profissional e não podia ter a preocupação adicional de cuidar de uma idosa doente. Chegamos à conclusão de que a melhor opção seria eu continuar em casa, com Ana, pelo menos até ela se formar. Veríamos como organizar nossa vida. O importante era que estivéssemos juntos, apoiando uns aos outros, como sempre fizemos. Os meses seguintes foram um misto de alegria e preocupação. Ana se formou em pedagogia com notas excelentes. E eu não. Poderia estar mais orgulhosa. Ela havia conquistado seu sonho de se tornar professora. E eu sabia que seria uma educadora excepcional. Miguel também continuava progredindo no futebol, já fazendo parte do time principal e ganhando reconhecimento nacional. Depois da formatura, Ana conseguiu emprego numa escola pública da nossa cidade. Ela adorava trabalhar com crianças e sempre chegava em casa cheia de histórias sobre seus alunos. Eu a observava contando sobre seu dia e via nela a mesma paixão que eu sentia quando cuidava dela e do Miguel quando eram pequenos. Minha saúde continuava instável. Havia dias bons, em que eu conseguia caminhar pela casa e até mesmo cozinhar algumas coisas simples. Mas também havia dias ruins, em que mal conseguia sair da cama. Ana havia se tornado especialista em cuidar de mim. Conhecia todos os meus medicamentos e sabia exatamente o que fazer em cada situação. Uma tarde, enquanto Ana estava no trabalho, eu recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher que se identificou como assistente social, dizendo que havia encontrado alguns pertences de Carla e queria saber se eu gostaria de recebê-los. Meu coração se apertou,
ao ouvir o nome da minha filha biológica, Havia Anoskew. Eu não pensava nela, focada completamente em Ana e Miguel. Quando Ana chegou do trabalho, contei sobre a ligação. Ela ficou curiosa e disse que gostaria de ver os pertences da mãe biológica. Alguns dias depois, recebemos uma caixa pequena com algumas fotos, cartas e documentos. Ana examinou tudo com cuidado, e eu percebi que ela estava tentando entender melhor sua própria história. Entre as fotos, encontramos algumas de quando Ana e Miguel eram bebês. Ver aquelas imagens me trouxe uma mistura de nostalgia e dor. Carla parecia feliz naquelas fotos, segurando os filhos com amor. Era difícil conciliar aquela imagem com a mulher destruída pelas drogas que eu conheci no final. Ana encontrou uma carta que Carla havia escrito para ela e Miguel, mas nunca enviou. Na carta, ela pedia desculpas por não ter sido uma boa mãe. Dizia que os amava muito e agradecia por eu ter cuidado deles. Ela também expressava o desejo de se recuperar e voltar para buscá-los, mas sabia que talvez fosse tarde demais. Lendo aquela carta, Ana chorou muito. Não era raiva ou ressentimento, mas uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido diferente. E eu a consolei, explicando que às vezes as pessoas fazem o melhor que podem com as circunstâncias que têm, e que o amor dela por eles era real. Mesmo que ela não tenha conseguido expressá-lo da forma certa naquela noite, Ana me disse algo que me emocionou profundamente. Vovó, eu entendo agora que você não é só minha avó ou minha mãe adotiva. Você é minha mãe de verdade, em todos os sentidos. Você me criou, me educou e me fez ser quem eu sou hoje. E eu espero um dia ser metade da mãe que você foi para mim. Suas palavras me tocaram de uma forma que eu não esperava. Depois de tantos anos cuidando dela e do Miguel, ouvir aquele reconhecimento me encheu de uma satisfação que eu não sabia que precisava. Eu havia feito meu trabalho, havia criado 2 jovens excepcionais, que se tornaram pessoas de bem. Miguel continuava nos visitando sempre que podia, e era sempre uma alegria recebê-lo. Ele estava se estabelecendo profissionalmente, havia comprado um apartamento pequeno, e até mesmo começado a namorar uma moça que eu aprovei imediatamente. Vê-lo feliz e realizado era uma das maiores satisfações da minha vida. Numa dessas visitas, Miguel me disse que estava pensando em se casar e que gostaria da minha bênção. Eu o abençoei com todo o amor do meu coração, mas também pedi para ele prometer que nunca esqueceria de onde veio, que sempre valorizaria a família que construímos juntos. Ele me prometeu, e eu soube que ele cumpriria sua palavra. O tempo passou mais rápido do que eu gostaria. Ana se casou com um colega de trabalho, um homem gentil que a amava profundamente e que me tratava com todo o respeito e carinho. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor. Eu estava na primeira fileira, orgulhosa de ver minha menina se tornando uma mulher casada. Miguel também se casou, numa cerimônia linda em São Paulo. Eu fui levada de cadeira de rodas, pois minha mobilidade estava muito reduzida, mas não perderia aquele momento. Por nada no mundo. Ver meu menino no altar, tudo elegante, me fez chorar de emoção. Eu havia cumprido minha missão de criá-lo e vê-lo feliz. Pouco tempo depois, Ana me deu a notícia mais maravilhosa que eu poderia receber. Ela estava grávida. Eu seria bisavó. A alegria foi imensa, mas também veio acompanhada de uma preocupação. Eu sabia que minha saúde estava se deteriorando rapidamente, e não tinha certeza se conseguiria conhecer meu bisneto. Ana cuidou de mim durante toda a gravidez, dividindo seu tempo entre o trabalho, o marido e meus cuidados. Ela era incansável, sempre disposta a me ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Eu me sentia culpada por tomar tanto tempo dela, mas ela sempre me dizia que não havia lugar onde ela preferia estar. O bebê nasceu num dia ensolarado de primavera. Era um menino lindo, que Ana decidiu chamar de Miguel, em homenagem ao tio que ela tanto amava. Quando ela colocou aquele bebê nos meus braços, eu senti uma emoção indescritível. Era como se o ciclo da vida se completasse na minha frente. Olhando para aquele bebê, eu me lembrei do dia em que Ana e Miguel chegaram na minha porta, pequenos e assustados. Agora, décadas depois, Ana estava me dando um bisneto,
e Miguel estava construindo sua própria família. Eu havia conseguido transformar uma tragédia em algo belo. Nos meses seguintes, eu me dediquei a conhecer meu bisneto. Mesmo com minhas limitações físicas, eu conseguia segurá-lo, cantar para ele e até mesmo ajudar a Ana com alguns cuidados básicos. Aquele bebê trouxe uma nova energia para minha vida, um novo propósito. Miguel também conheceu o sobrinho e ficou emocionado. Ele disse que queria ser para aquele menino o mesmo que eu havia sido para ele. Um exemplo de amor, dedicação e família. Vê-lo segurar o bebê, com tanto cuidado, me encheu de orgulho. Eu havia criado um homem que entendia o valor da família. Numa tarde tranquila, enquanto Ana estava no trabalho e eu cuidava do bebê, eu me senti em paz completa. Olhei para aquele menino dormindo no meu colo e pensei em toda a jornada que havia percorrido. Havia perdido minha filha biológica, mas ganhei 2 filhos do coração. Havia envelhecido cuidando de crianças, mas me sentia realizada. Naquele momento eu soube que minha missão estava cumprida. Havia criado Ana e Miguel com amor, dedicação e valores sólidos. Eles se tornaram pessoas excepcionais, que entendiam a importância da família e do cuidado mútuo. Agora, uma nova geração estava começando, e eu sabia que o amor que plantei continuaria crescendo. Quando Ana chegou do trabalho naquela tarde, eu a chamei para uma conversa. Disse que estava orgulhosa de tudo que ela havia se tornado, que a amava como se fosse minha filha biológica, e que sabia que ela seria uma mãe maravilhosa. Também pedi para ela prometer que contaria para meu bisneto sobre nossa história, sobre como uma avó rejeitada se tornou mãe novamente. Ela me prometeu, com lágrimas nos olhos, que nossa história nunca seria esquecida. Disse que eu era um exemplo de amor incondicional, e que ela esperava transmitir os mesmos valores para seu filho. Naquele momento, eu soube que tudo havia valido a pena. Meu nome é Maria Conceição, tenho 78 anos, e esta é a história de como o amor pode transformar qualquer situação, mesmo as mais difíceis.